Olá, pessoal! Que live esperada! Eu estava aqui o dia inteiro, na verdade, desde o dia que eu conversei com a doutora Priscila, eu estava aqui tensa, ansiosa, doida pra. É uma consulta que eu vou querer, né? Porque eu sou chique, eu quero uma consulta com a doutora Priscila. E ela também foi super bacana, então eu já vou chamar ela e a Josi aqui para entrarem com a gente. O Cris, meu amigo. Deixa eu ver a Josi também aqui. A Josi estava numa reunião. A Josi é muito ocupada, Jesus. Não sujo falando do mal lavado, né? Oi, doutora Priscila. Vamos chamar de Priscila, tá? Claro, claro, tem que chamar mesmo. Porque eu já acho que a gente é amiga de infância desde semana passada. Somos. Aí quando rola a identificação, né? Quando rola a sintonia de pensamento é muito bom, né? É super legal, né, É, Carol? que bom. Nossa, Priscila, bom demais poder ter esse momento para a gente conversar. A Josi daqui a pouquinho já entra também. Ela também é uma querida. Vocês quase. Ela vai se tornar sua colega de profissão, porque a Josi ela é engenheira de alimentos, mas ela começou a cursar nutrição porque ela é uma estudiosa sem fim. E vocês já são colegas de profissão porque ela é professora, né? Ela dá Legal. aula, inclusive, eu fui aluna dela, conheci a Josi na primeira pós-graduação, e aí na segunda também ela foi minha prof, a gente acabou ficando bem amiga mesmo, e agora é parceira de cursos, né? Então tem tudo a ver aí. Pessoal, boa noite para quem está entrando com a gente aí. Eu contei um pouquinho na legenda da live, mas eu vou explicar de novo como foi que eu conheci a Priscila. A gente não se conhece pessoalmente. Mas quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma menina rebelde com causa. Eu não sou rebelde sem causa, tá, Priscila? Eu sou rebelde com causa. Porque eu sou muito questionadora. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tô super aberta a conhecer, a aprender, mas as coisas têm que fazer sentido para mim. E Sim, com os meus alunos, eu faço isso. Enquanto eu não tenho certeza que o que eu estou ensinando fez sentido para eles, parece que o meu coração não se acalma. é isso mesmo. É, e aí, assim, um dia eu não sei como e nem porquê aparece, talvez pelo enjoamento da pessoa, né? Pela rebeldia com causa da pessoa, ah, apareceu para mim um post do Instagram da Priscila, que é o Nutrição com Gosto, de um artigo que ela tinha publicado na coluna Espiritualidade e Bem-Estar do Globo, Isso. falando assim, leite inflama? Ai, deixa eu ver. Eu falei que veja, eu vou xingar mais um, né? E aí, não, de repente, era o meu eu, nutricionista estudada, cheia de informação, falando e esclarecendo que não é bem assim que funcionam as coisas e tal. E aí todo mundo sabe que eu sou intensa, sabe? Eu, na hora, ai, que linda, que maravilhosa, eu fiquei fã, não sei o quê, mas eu falei assim, não vai ver, né? Mas eu preciso desabafar, porque eu sou assim, eu mando mensagem pros outros, não tem problema se não ver, se não responder, mas eu preciso expressar. E ela, ai, que honra. Eu falei, moça doida que achou um tempo de me responder. E aí a gente nessa de rotulagem, eu falei, olha, a gente fala tanto desde o começo para os nossos alunos do curso de rotulagem, que é uma responsabilidade muito grande. Eu sou muito ligada com a segurança dos alimentos, que rotulagem a primeira ferramenta que a indústria tem para se comunicar com Isso o mesmo. consumidor e tratar da segurança de alimentos, mas que está tudo, por mais que a legislação venha buscando promover essa melhoria nas informações, tem tanta coisa que ainda é confusa. E as contramão, né? Sem falar nas contramão. Eu adorei. Esses dias ela postou uns negócios para emagrecer, uma simpatia encosta na barriga e fala, fica a Isso. parede na A barriga. simpatia. Aí eu lembrei, tipo, um momento TBT, hoje é quinta, eu vou contar. Quando eu era criança, a gente morava numa chácara, minha mãe trabalhava o dia inteiro e tinha duas pessoas que ficavam na minha casa cuidando da gente. Tenho duas irmãs. E aí eu me lembro, assim, eu tenho uma imagem muito clara de uma delas que era mais cheinha. Ela botava sacola de supermercado na barriga, amarrava e ficava lavando roupa e arrumando a casa, porque aquela sacola ia ajudar a queimar a gordura. Tipo, e aí eu fico pensando que isso eram os absurdos que a gente hoje vê no Instagram da época, porque
pelo nível de informação que existia disponível na época, e pelo tanto que hoje não dá mais para acreditar que eu vou botar uma sacola de supermercado na barriga e eu vou ficar com a barriga maravilhosa. Carol, Mas mas tem sabe gente. o que eu acho? Ah, As pessoas, as fórmulas mágicas continuam as mesmas. Porque as pessoas buscam esse imediatismo para emagrecer, né? sim, eu sou uma. Todo mundo, assim, porque emagrecer, eu escrevi hoje na minha coluna no Eu. Globo, requer muito esforço. Olá, Oi, tudo bom? tudo bem? Requer mudança em estilo de vida, é, e é sofrido. Não posso dizer que não, né? Porque vai mexer num centro de prazer muito importante da gente, né? Vai mexer com o hábito alimentar, com toda a construção que a gente tem, com fatores que são psicológicos, não são só fisiológicos. Então as pessoas tentam ir para o caminho mais fácil. Talvez a promessa do saco plástico envolto na barriga tenha sido substituído pelas fórmulas milagrosas, por esses chás, né? Pelos jejuns. Então, eu acho que houve um upgrade nessas fórmulas mágicas. Mas o ser humano, ele não evoluiu muito, sabe, Carol? E eu acho que o Instagram, o TikTok, todas as mídias sociais, o que veio foi aumentar a expansão dessa loucura, entendeu? E muita gente sem qualificação, falando sobre, ensinando sobre e cobrando sobre, que é o pior ainda, Que é né? questão de estabelecer os padrões do que como a pessoa tem que ser, o que tem que comer, o que é certo e o que é errado, como se nós fôssemos todos bloquinhos de Lego, Isso, Playmobil, exatamente. todos iguaizinhos, né? Que eu acho que É, tem muito a ver com isso. Então, essa cobrança em cima disso e dizendo, ó, hoje vai beber água, amanhã vai beber chá, depois de amanhã vai comer ovo, aí depois de amanhã vai comer carne, aí nunca mais vai comer carne. É uma loucura, porque a cabeça da gente fica doida. O que, é, que mata e o que engorda? é. É Nós o que estamos você me falou. preferindo o que mata do que o que engorda. Quando você me propôs esse bate-papo, é exatamente sobre isso, né? Então, como disseminar algo, ou como desmistificar a alimentação, eu acho que principalmente para a questão de emagrecimento, que hoje, assim, 90% dos pacientes que vêm me procurar vêm para emagrecer, né? Você viu o resultado da enquete? Que o Não pessoal ainda vi, foca em não caloria? cheguei. É caloria. Eu Pois é. postei agora de pouco, foca em caloria. O sódio ficou ali bem junto, sabe? Uhum, uhum. Mas ainda falta. Ô, Josi, vamos dar oi direito, né? Hoje eu já contei para Priscila que você também está caminhando aí, fazendo nutrição e é prof, mas quer dar um oi? Porque eu sei que você gosta, tá bem ansiosa? Ô, Pri, me desculpe o meu atraso. Eu não sei se Imagina. a Carol contou, eu faço parte aqui, eu sou sócia da primeira gelateria no Brasil de leite de ovelha. E hoje, coincidentemente, era a nossa reunião no planejamento estratégico para 2023. Então, a gente está aí com o repertório de produto. Vou te convidar para seguir lá o @ovelhabé. Então, e eu vivo exatamente isso, assim, eu até falei para Carol que quando ali na pandemia e que a gente ficou um pouco ocioso, Sim. o que eu decidi fazer, né? Eu fui estudar nutrição. Hoje eu tô com ela trancada por conta de tempo, realmente, porque Uhum. chegou nas disciplinas que a engenheiro de alimentos não cobre, né? Que eu tenho que realmente Sim. tentar estudar para realmente ser contribuição depois. Porque aqui no nosso negócio, na própria Ovelha Bé, a gente via muitas nutricionistas, muitos médicos indicando as pessoas virem aqui para a Bé, apesar dos nossos gelatos terem uma proporção menor de açúcar, mesmo assim é um produto de consumo ocasional. Uhum. E aí cada vez mais eu vejo as pessoas vindo pedir para comprar leite, né? E a gente não tem hoje como vender leite de ovelha, por ser um leite considerado menos alergênico e tudo mais. Então tem dois lados. Tem as pessoas que vêm para a Bé querendo comprar e vem as pessoas também que elas associam
que no passado elas tiveram uma experiência ruim com a carne, então elas vêm todas desconfiadas, cheias de receio para consumir aquele produto. E depois que elas consomem, a gente tem um índice de recompra gigantesco. Assim, os nossos clientes são queridos demais, eles estão sempre aqui na Bé acompanhando os nossos lançamentos. A Carol teve a oportunidade de vir a Chapecó conhecer. E a gente tem plantado essa semente, assim, de que mesmo num produto de consumo ocasional, a gente pode ter uma proteína de qualidade. A gente usa apenas creme também do leite de ovelha. Então, são coisas que não são, que tu não vai consumir todo dia, né? Mas que podem estar na nossa dieta de forma estratégica. Então, não é se privar. Eu acho que o conceito de alimentação, ele é um conceito que reúne família, que reúne as pessoas estarem próximas. E nosso papel, eu sou mãe do menino de 11 anos, que a gente às vezes não tira o tempo de sentar na mesa com o filho e ensinar esses hábitos de comer na mesa, de comer comida de verdade que a gente fala. E é um papel da mulher. E nós fomos para o mercado de trabalho e a gente tem essa dupla missão de ser bem-sucedidas nas nossas carreiras, mas, por outro lado, a gente tem que puxar esse viés da alimentação na nossa família. E eu não sei se eu sou um pouco quadrada, mas acaba muito da mulher fazer esse papel aí porque isso é cultural, né, Josi? A gente vem de muito tempo com isso da mulher cozinhar, né, da comida do dia a dia, a criação dos filhos ainda está sobre a mulher. Isso daí não adianta. A gente pode falar aqui um discurso super feminista, mas é a realidade, né? Talvez você, a Carol, somos mulheres que têm uma importância dentro do mercado de trabalho, mas e pode delegar a criação dos filhos também para os pais ou para alguém, né, ou para uma babá, para uma cuidadora, mas tem 90% da população brasileira são mães que trabalham e que criam os filhos, né? E muitas vezes elas têm que se dividir entre o mercado de trabalho e a cozinha. E aí vem, acho que um gap, né, que a gente vê assim, os ultraprocessados vieram para tentar cobrir essa lacuna. Eu falo de nutrição da vida real, tá, Carol? Não falo da nutrição do que é bonitinho, não. Né? Uma coisa é o que a gente aprende e uma coisa é o que a gente vê dentro da prática. Sim, né? eu também falo disso na indústria, em termos de controle de qualidade. Vamos lá que eu quero ouvir, porque eu também quero comentar. Porque a minha realidade é um pouco diferente da Josi. Eu não tenho filhos. Eu moro sozinha. Mas aí, Carol, eu ultraprocessado na minha vida. Então, assim, você tem que trazer... O ultraprocessado vem, primeiro, por uma questão financeira, é o mais barato, né? Saiu uma pesquisa o Globo divulgou uma pesquisa ontem que a alimentação saudável no Brasil ela é muito cara, ela é caríssima. Eu, quando dava aula para os meus alunos de nutrição, eu dava aula de antropologia da alimentação, eu falava, olha, um pacote de biscoito custa R$2. 1 quilo de maçã custa 7. O que mata a fome mais? O biscoito. Te dá aquela sensação de saciedade, é o biscoito. O que te faz assim, vai render mais um pouco com esse pacote de biscoito. Você entendeu? É o que eu falava para os alunos. Quanto vem 1 quilo de maçã? Vem 5, 6 maçãs, prof. 5? Pois é, quantas bocas você alimenta? E você não alimenta, né? 6 maçãs, você não consegue passar uma tarde comendo uma maçã, uma criança, por exemplo, né? Então você tem essa realidade no Brasil que ela é muito ingrata. Os ultraprocessados são mais baratos, você tem a praticidade e você tem uma mulher dentro de casa que tem que dar conta da casa, da alimentação dos filhos, do trabalho, e ser mulher, ser esposa e tá com a unha feita e cabelo arrumado.
E outra coisa que acontece também na grande massa do Brasil, né, e que eu me coloco, é saciedade, né? Então, assim, quem pode fazer 6 refeições? Às vezes a gente vai em alguns profissionais que falam assim, tu tem que comer a cada 2 horas. Às vezes a tua rotina de trabalho, nós vivemos na indústria de alimentos que a gente não pode. Não pode tirar com comida. Eu vou levar um alergênico para a fábrica, eu tenho que me adequar àquela realidade. Às vezes mal a gente sai para fazer xixi, né? Então, eu tenho uma paciente que ela trabalha dentro, ela é farmacêutica, ela trabalha dentro da indústria farmacêutica e ela não pode sair, porque ela tem toda a questão de paramentação, né? A questão das ISOs, da segurança, acho que mais ou menos como vocês trabalham. Então, assim, ela, doutora, tá, ela quer hipertrofia, vai comer de 3 em 3 horas. Ela falou, não dá, eu não vou comer de 3 em 3 horas. Então, na hora que você faz um planejamento alimentar, eu tenho que levar em conta qual é a realidade dela. Porque a teoria é bonita, mas a prática não conversa. E aí essa questão do ultraprocessado, a questão da praticidade, que eu com a Josi, a gente tem muito essa conversa, porque a Josi, ela é mais nova que eu, 10 anos, né, Josi? Assim, a Josi, ela cresceu mais em contato com produção rural ali do que eu. Eu sempre tive uma vida muito agitada. Eu não sou de grandes centros, nada disso, mas eu sempre fui aquela que estudava de manhã, de tarde. Eu fiz magistério científico integrado, então tinha aquela loucura. Então eu sempre fui de comer lanchinho, pacote de biscoito. A Maíra entrou, a Maíra está sempre nas nossas lives, ela é aluna nossa de curso e tal. E ela comentou aqui agora há pouco. Só quem está na faculdade sabe quanto um pacote de biscoito salva. Pacote de biscoito me salvou a vida inteira. Eu tenho lembrança boa e lembrança ruim, inclusive. Eu não posso ver o wafer de limão. Eu conto essa história porque em casa nós somos 3 irmãs com uma mãe que trabalhava fora e cuidava de filha sozinha. Então, haja para arrumar lanche na escola era aquele tumulto, isso anos 80. Então, você pensa que a minha mãe uma vez comprou uma caixa de Mirabel de limão, porque lá atrás, o de chocolate, o de limão é mais saudável. Olha que loucura, é questão da informação, né? Que a gente comentou. E aí nós ficamos o mês inteiro comendo Mirabel de limão. E eu não posso ter Mirabel de limão, eu tenho pavor de Mirabel de limão até hoje. Nunca superado a trauma. Não sei se a Priscila sabe, eu moro aqui em Chapecó. Aqui é uma cidade que ela tem o meio rural. Eu cresci no meio rural, então a minha relação com a produção de alimentos sempre foi muito próxima, né? De preparar. A minha mãe fazia tudo. Raramente a gente saía para comer fora. Não, minha mãe trabalhava em banco, a gente morava numa casa que brincava na terra e tal, mas não tinha horta, entendeu? E aí, assim, a minha vida sempre foi do jeito que é hoje, essa loucura. Eu moro sozinha. Tá, tudo bem. Essa semana é home office, eu vou comprar salada, eu vou fazer salada. Eu vou comer alface, vai ser a minha caixa de Mirabel da semana. Eu vou comprar um pé de alface, vai ser só ele que eu vou comer a semana inteira. E eu vou perder e vou jogar fora. Então, assim, comida congelada pra mim, lanche, ai que fome, iFood, infelizmente ou felizmente, é muito a minha realidade. Quando eu saio para comer na rua, dependendo do lugar, é óbvio, eu fui pra praia no final de semana e o meu namorado ficava rindo, porque eu comia salada, eu achava lindo comer salada. Falava pra você que eu gosto de salada? Mentira, eu gosto de sorvete. Eu acho que se o mundo acabasse hoje, eu pudesse escolher 2 comidas, era batata frita e sorvete, sem dúvida nenhuma. Mas assim, a gente sente falta, o meu organismo, ele sente falta hoje. Então, assim, por isso que eu brinquei de tarde na história. Eu falei assim, será que você é a pessoa que vai me fazer usar o juízo que eu sei que eu tenho? Pela história do convencimento. Então, a Josi às vezes brinca comigo. Eu acho que você está chegando lá. Hoje você já encara o Pilates como um compromisso, porque eu sou super sedentária também. Eu tenho muita sorte, porque eu tenho, assim, uma saúde muito boa. Que vou fazer 44 anos, eu não tenho nada. Sou ótima e como porcaria. Pipoca de pacote cor-de-rosa, eu adoro. Enfim. Eu tenho a gaveta do pecado em casa. Mas assim, quando eu vejo que o negócio tá pegando, o meu corpo parece que pede. Aí eu vou lá e como. Eu dou essa equilibrada. Então, Carol, eu acho que eu tenho certeza que o segredo para você ter uma alimentação boa, né, e viável e real,
é você saber fazer escolhas, né? É você ter informação. E mesmo se você for escolher comer ultraprocessado, você sabe que aquilo não é a melhor escolha, mas é o que dá. E nas outras refeições, ou nas próximas refeições, é o que diz o Guia Alimentar para a População Brasileira, a Josi deve, né, toda nutricionista sabe de cor e salteado, que é o seguinte: a base da tua alimentação deve ser os minimamente processados, né? Que é o quê? É aquilo que você tira da terra e come, que ele não sofre nenhum tipo de processamento. Isso deve ser a base. Então, assim, o que der para você se planejar, né? Você podendo financeiramente ter, porque aí também são escolhas que você faz, o que isso seja a base da sua alimentação. E não demoniza. Eu acho que uma coisa que hoje, muito como acontece na política, polarização, né? De você ser ou eu como tudo light, diet, sem nada, sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem açúcar, sem nada, ou você escangalha. Porque também tem às vezes eu vejo assim, olha, toma whey protein, come, faz jejum intermitente, faz cetogênica e enche a cara de álcool. Então, você tem que ter um equilíbrio. E assim, dá para tomar cerveja? Dá. Dá para comer Doritos? Dá. Eu amo Doritos. Só que eu não como todo dia. Não. Né? Faz assim, sei lá, foi no começo do ano, na virada do ano que eu comi Doritos. Não tenho Doritos? Não, não tenho. Quando eu tiver vontade, eu vou comer. Mas eu sei que aquilo não pode ser a base da minha alimentação. Não dá para eu comer todo dia. Eu brinco, eu tenho 2 adolescentes aqui. Elas Sim, gêmeas, né? Tenho gêmeas. Elas amam porcaria, entendeu? Para mim, é complicado dizer não, mas eu falo, filha, menina, isso aqui é só final de semana. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, essa informação. E aí, Carol, eu acho que trazendo o tema para a tua área, a rotulagem de alimentos nos ajuda em relação a isso. A te dar informação do que é bom e o que não é. E não é só caloria, né? A vida não é feita de caloria, né? Existem as calorias que a gente chama de caloria vazia. Então, uma Coca Zero, por exemplo, tem caloria vazia. É saudável? Não. Não vou dizer aqui. É bom? É. Tô dizendo de paladar, né? Geladinha, nossa, num calor desse, é maravilhoso. Mas não é bom. Não é saudável, né? Tem corante, tem conservante, tem um monte de tranqueira ali dentro. E aí eu acho que a rotulagem vem para isso. A Coca Zero não tem caloria. Ela não tem caloria e também não tem mais nada. Não tem vitamina, não tem sais minerais, não vai te dar saciedade, entendeu? Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais global para aquilo que a gente come. O que seria importante para mim quando eu olho um rótulo, né? Quando eu vejo as informações ali. Eu acho que o que me chama mais atenção, e eu acho que deveria chamar atenção para todo mundo, e ainda pegando ultraprocessado, é a quantidade de coisa química que tem ali dentro. A Josi pode falar melhor do que eu. Quanto mais química tiver um alimento, menos saudável ele é. Eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte, eu falo para meus pacientes. Quando vocês vão no supermercado, opte sempre por aquilo que está dentro do freezer ou dentro da geladeira. Tudo que tem um tempo de prateleira menor é mais saudável. É mais fresco. Estou mentindo? Não. Então, mas daí cai a história do leite UHT. O de caixinha. Que aí a área de informação. Ele não tem conservante, ele só está esterilizado, ele não tem bactéria.
bactéria. Por isso que ele não vai, ou vai demorar mais para estragar. Mas eu nem iria no leite de caixinha, sabe? Eu iria, assim, ó, a gente vai ter o barriga mole, a gente vai ter o caixinha e a gente vai ter o lata, né? Se nós formos olhar... Lata é o pó. É o pó. Do ponto de vista daí do conceito de ultraprocessado, seria o mais ultraprocessado. Mas ele é o mais seguro, porque entre dar um leite de caixinha ali para o neonatal, para uma criança, você vai... Então, são todas decisões muito desafiadoras de serem tomadas, porque tem muito a ver com a fase de vida das pessoas. Então, a gente sempre fala a segurança, né, Josi? A segurança, a questão da segurança. E daí, Pri, se tu me permite, essa questão dos aditivos, né? Hoje, a gente vem falando muito sobre a autenticidade dos alimentos, sobre uma rotulagem verdadeira. Hoje, os maiores casos de recolhimento de alimentos no Brasil se devem a erros de rotulagem. Seja ela de informação de glúten, de alergênico, de todas... né? São informações, às vezes, que não batem, né? Se alguém vai lá e viu, leu a lista de ingredientes e não tá batendo com o que tá na lista das advertências, né? Então, esses são os maiores casos. E a gente tem uma grande missão. Por que eu falei pra Carol que eu fui estudar nutrição? Porque eu via, por exemplo, a engenharia de alimentos, a indústria de alimentos e a nutrição brigando. E a gente não precisa brigar, a gente tem que somar força, a gente tem que... A nossa missão, realmente, é a alimentação da população brasileira, se nós pensássemos aí no nosso slogan de Miss. Só que o que acontece nesse meio de campo que as informações se perdem? Porque eu me lembro lá no passado, o Tony Ramos fez uma propaganda mostrando como é que era a rotina dos frigoríficos. E nós que trabalhávamos na indústria de alimentos dizíamos, mas todo mundo faz isso. Mas o consumidor final, muitas vezes, não sabe do cuidado que a gente tem. E a mesma coisa é com aditivo. Empresa séria, empresa que conhece o porquê que tem aquele aditivo, ela vai usar nas concentrações que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Ela vai fazer análises rotineiras para garantir mesmo que aqueles limites estão. E aí talvez tu brigue comigo, porque eu vou ter que trazer a seara do nitrito e nitrato, né? Porque a gente tem um limiar lá, eu não posso ter a soma dos dois maior que 150 ppm. E a gente monitora. Mas a gente tem as carnes curadas como grandes vilões da nossa alimentação, sabe? Então, de novo, né, o presunto, todos esses produtos, muitas vezes as pessoas condenam porque tem o nitrito e o nitrato. Aqui o pessoal italiano fala ainda do salitro. Não sei se... Aqui também. Então, esse cuidado, assim, sabe, que a gente tem que ter. Esse é um aditivo que, nossa, usado há tantos anos, né? E eu vou dizer para ti a questão do próprio transgênico no Brasil. Ela é um mito, ela é um problema, porque... E hoje não tem mais, a produção de alimentos, ela está num nível que ela não vai mais voltar. Ou eu vou voltar lá para o campo e eu vou produzir os meus alimentos e vou conhecer a origem e a procedência, ou eu vou ter que, não quero dizer me sujeitar, mas hoje a gente fala também de indústria de alimentos, que a nossa missão é produzir alimentos para alimentar, porque as pessoas vão morrer de fome. Isso é uma falácia, porque nunca a humanidade esteve tão obesa por conta dessa corrente. E foi o que ela escreveu na coluna hoje. Muito interessante. Mas Josi, eu acho assim, é tudo equilíbrio mesmo, né? Eu acho que você consegue comer um presunto, você pode tomar Coca Zero. Eu não vejo isso como um grande problema. O problema para mim é o excesso mesmo. É a questão da diferença entre o remédio e o veneno, é a dose. É isso mesmo. É a questão que a gente faz. E dos aditivos também a gente bate muito nisso, porque o que acontece, Pri, é que às vezes tem indústrias que são muito sérias e que usam aditivos, sim, o negócio delas é esse, que bom que existem essas opções, Claro. Que as pessoas conscientes vão, inclusive, dosar isso na vida delas e tal, mas aí tem outras empresas que não são tão sérias e que às vezes não vão... Tá melhorando, a Josi briga comigo quando eu falo isso, mas tá melhorando. Mas assim, até pelo medo do consumidor, toda essa corrente terrorista que tem aí, acaba dizendo assim, eu não vou declarar porque o consumidor não vai comprar. Eu tô usando, se alguém me pegar, eu pelo menos tenho que estar no limite. Gente, infelizmente, isso é uma coisa que eu já ouvi.
Ah, eu não Uhum. declaro, mas se alguém algum dia pegar e analisar, vai ver que eu estou usando no limite, então meio que alivia. Assumir os Uhum. riscos, né, de não declarar. Isso está mudando na cabeça das pessoas, mas para isso mudar mais, precisa chegar a informação. Esse desafio da nova rotulagem é muito grande, inclusive por isso. Muita gente está esperando alguém, tipo boi de piranha, alguém se lançar com uma lupa preta escrito alto em sódio, alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado. Deixa eu ver como é que vai, como é que vai ser a chinelada que o meu concorrente vai tomar para eu ver o que eu vou fazer, sabe? Então, assim, por quê? Porque você imagina, a gente fala de pacto de redução de sódio, pacto de redução de açúcar há tanto tempo já, e isso veio caminhando, a gente até estudou sobre isso esses dias, né, Josi? Isso vem caminhando a passo de tartaruga, voluntariamente, mas vem surtindo um efeito e aí, de repente, vem, agora vai ter que caminhar, agora não tem jeito. E aí? Como é que vai ser? O consumidor está preparado? A gente é que tem que preparar. Eu acho que a indústria tem que preparar. Não tá, né? A gente sabe. Uma vez eu fui numa farmácia e eu fui procurar uma pastilha para o meu marido, não lembro exatamente o que eu fui fazer, e ele é diabético, e eu fui procurar algo sem açúcar. Eu estava passando, não me lembro exatamente o que eu fui fazer. Eu sei que eu vi essa embalagem de uma bala de própolis escrito sem açúcar. E eu fui ler o rótulo. E aí tava lá, primeiro item, mel, vírgula. Você vê como é duplo? Porque é o seguinte, eu entendi, não tem açúcar adicionado, mas o mel não é um tipo de açúcar? Sim. Então, o diabético, quando ele olha aquele rótulo, está escrito não contém açúcar, o que ele te induz aquela Aí eu informação? posso. Esse eu posso. Não tem açúcar. Poucas são as pessoas que leem o rótulo, Carol, Josi, não é? Pouquíssimas assim, e sabem como ler um rótulo, porque não é só ler. Eu ensino para os pacientes, eu falo, a lista de ingredientes, ela está em ordem decrescente, tá da maior para menor. Ah, mas o que é bom? Eu quero comprar um pão integral. Falei, você não quer pão integral? Quero. Então, o primeiro item da lista de ingredientes tem que ser farinha de trigo integral. Se tiver farinha de trigo só, alguma coisa está errada. Você quer um trigo integral? Então, além de ler, você precisa ensinar a ler. E essa informação não quase ninguém sabe, Carol. Ninguém divulga que a lista de ingredientes está em ordem decrescente. E que o mel é um tipo de açúcar. E que aquilo faz mal. Eu acredito que a gente demorou muito para se posicionar enquanto indústria, enquanto profissional da área, e a gente deixou muita margem para as pessoas pensarem. Muita margem, Josi. E assim, não é à toa, não é inocência que aquela fabricante da pastilha colocou sem açúcar ali. Foi para Não. induzir ao erro. Só que aquilo ali mata alguém. Sim. Que é Tá? questão Mata. do alergênico também. Não é? Exatamente. E é dentro de uma farmácia, aquilo vendendo, quer dizer, são pessoas ali diabéticas, vou comprar, não tem açúcar, eu vou usar. Né? Então, assim, a questão do diet também é outra coisa muito absurda. Os diabéticos acham que o que é diet é bom. Não, Só que ele o não que eu engorda. ensino, não, você tem que olhar o carboidrato. Uma vez eu fui fazer um curso sobre diabetes e a professora comparou um tablete de garoto de talento normal e o tablete de talento diet. A quantidade de carboidratos do talento diet era maior. Porque o problema do diabético é o carboidrato. A quantidade, a gente faz contagem de carboidrato. Claro que tem... Muitas vezes a gente substitui carboidrato por gordura, né? E a gordura tem 9 quilocalorias, né? Exato. Então, às vezes... É o balanço, né? Então, é assim, a gente está avançando, né, na questão da rotulagem, mas falta informação para saber ler. Eu acho que
Eu essa acho que crença. a educação escolar, a educação na escola, como que a gente. Lógico, hoje o Instagram, a Carol, a gente está levantando essa bandeira, a gente está conversando, acho que tantos profissionais da área de saúde, muitos médicos passaram, né, a explorar o tema alimentação, porque viram, né, que tratar lá na ponta não estava resolvendo. Então nunca se falou tanto, né, sobre as qualidades dos alimentos e como se alimentar melhor. Só que também é muita informação que as pessoas ficam perdidas, porque um diz que é melhor aqui, outro diz que é melhor ali. Então, aonde é realmente que o consumidor vai ter uma informação na fonte que ele pode realmente confiar? Porque, às vezes, quando, por exemplo, eu e a Carol, as pessoas dizem, vocês defendem a indústria de alimentos, vocês são imparciais, vocês não... Não é que nós defendemos a indústria, Não, a gente nós defende, é mas não é fácil, só isso, tá? Mas não é assim, só isso. Não é, Josi, eu acho assim, tem que procurar alguém, algum, alguém que tenha conhecimento, alguém formado, alguém especializado. Eu acho que a primeira coisa até entre nós, nutricionistas, a gente tem muitas linhas de trabalho diferentes, né? Então, por exemplo, eu não acredito em suco detox, é uma que lindo. bobagem, uma besteira. Quem faz detox é o rim e o fígado. O suco não tem nada a ver com isso, entendeu? Papagaiada danada. Mas eu tenho amigas nutricionistas que tomam suco verde todo dia. Mas são pontos de vista diferentes. Eu tenho embasamento. Delas. É uma opção delas e tá É a tudo história certo. do vegetarianismo, do veganismo. Exato. Eu não sou vegano, não sou vegetariano, não tenho absolutamente nada contra. Tem uma corrente de nutricionistas que acredita que leite inflama mesmo. Pois é, menina, que loucura, né? Pois é, Carol, mas eu não. Eu já te disse, você sabe qual é a minha posição em relação a isso, né? Você sabe que eu tenho endometriose, eu descobri endometriose há quase 10 anos e eu nunca tirei lácteo nenhum, eu nunca mudei a minha alimentação. Mas é por isso que eu falo, cada pessoa é uma pessoa. Eu nunca tirei, Pri. E eu sou a pessoa com endometriose mais controlada que você pode conhecer. Eu tenho foco, eu faço... É individualidade biológica. Cada pessoa, eu costumo dizer para os meus pacientes e falava muito para os meus alunos. Do mesmo jeito que a gente é diferente por fora, a gente é diferente por dentro também. Então, cada um vai reagir a um determinado alimento ou uma determinada estratégia alimentar diferente. Felizmente ou infelizmente, a área da saúde e a medicina ela não é uma ciência exata. Senão seria muito fácil, né? Muito chato também. Nós somos completamente diferentes. E aí, cada um tem uma resposta diferente. Por isso que eu falo, o leite alergênico depende. Para algumas pessoas, o leite ele é inflamatório? Depende, né? Tem algumas pessoas que sim, tem outras pessoas que não. Qual que é o propósito? Então, preciso tirar leite da alimentação? Para que você quer tirar leite? Qual que é a tua dúvida? Vamos tentar desmistificar. Se for para emagrecer, não. Porque tem essa também do modismo de tira a lactose e tira glúten para emagrecer. Isso está provado. E aí eu acho lindo que a pessoa tira tudo da alimentação para emagrecer, porque leu no Instagram. Aí ela vai lá na loja de suplemento, compra um de cada cor, sem consultar nada, não sabe nem o que está dentro ali e manda para dentro todo dia. Eu acho, é o que eu falei, para mim não faz sentido, não linka. Mas tudo bem, a amizade vai continuar a mesma, vai fundo, colega, só que não fala para mim que eu tenho que fazer, porque não vai rolar. Não tem. É a mesma coisa suplementação. Suplementação eu sou muito cuidadosa. Vamos ver exame primeiro, vamos ver a deficiência, dá para consertar com alimentação? Dá? Qual que é essa deficiência? Se for uma deficiência importante, a gente entra com suplementação, depois mantém com alimentação. Se for algo que só um ajuste na dieta regula, tudo bem. Então, assim, a nutrição não tem que ser, eu brinco, né? Não dá para ser chata. Nutrição tá muito chata hoje em dia, né? Eu sigo muitas nutricionistas no Instagram, muita gente no TikTok, até para eu ver.
E juro, se eu fosse paciente e visse uma nutricionista, falava, gente, como são chata. Né? Porque E assim, não boba. pode comer nada, não pode comer nada. Vida, menina. Nutricionista palestrinha que fica falando que não pode, que não pode, que não... É muito chato. Né? Eu acho que mesmo eu falei hoje também na coluna, a gente precisa ter um pouco mais de empatia com o outro. Né? A empatia, assim, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil parar de comer chocolate todo dia. Eu sei que é difícil, é o que eu falei no começo, é Uhum. dolorido, é sofrido mesmo. Mas a gente tem que mudar. Dá para comer dia sim, dia não? A gente vai propondo junto com o paciente, eu vou colocando para o paciente o que é viável para ele. É lógico, Carol, eu abro um pouco a mão e ele também abre mão de Porque algumas coisas. somos adultos, né? A É, gente não tem que é? Então, entender. eu brinco assim, quando a gente quer comprar alguma coisa, então eu quero comprar um iPhone novo. Eu não vou fazer uma poupança, não vou deixar de comprar algumas coisas, né? Vou me planejar. Quando a gente quer fazer qualquer coisa, a gente quer casar, a gente quer fazer qualquer coisa. Você não vai se planejar, a mesma coisa para a tua alimentação, para a tua saúde. Você não quer emagrecer, não quer melhorar a tua glicemia, teu colesterol? Então, vamos planejar o que dá para você fazer, o que é viável fazer. Aí a gente vai juntos, por isso que eu falo para os pacientes e falo no meu discurso, a gente vai construir o plano alimentar junto, sou eu e você. Não dá para eu fazer sozinho, porque eu não faço dieta de bloco. Dieta de bloco é aquela que eu imprimo um monte de dieta igual, destaco e dou ao paciente. Aí ele vai seguir 1, 2, 3, 4, 5 dias. No sexto, ele vai amassar aquilo ali e vai jogar fora. Você tá louca. Cara, essa mulher é completamente sem noção. Não vou, imagina, essa mulher tirou minha vida. Tirou meu prazer de viver. Nos artigos acadêmicos e nos principais livros da área de alimentos, fala que o leite é um dos principais alimentos funcionais que se tem notícia. E aí daí a gente tem, né, referências, vários artigos falando sobre isso, e dali a pouco a gente tem que ele não é bom, que ele é um vilão, então a ciência está mostrando que ele é um alimento funcional. E é a principal fonte de cálcio, né, Josi? E ao mesmo tempo que é fonte de cálcio, a gente vê aí quanto... É só olhar para as gôndolas do supermercado de produtos lácteos, né? A infinidade de variedades. A gente tem aí, né, os mais tradicionais para todos os públicos, para todos os bolsos, com todas as quantidades e tipos de açúcares possíveis no mundo, né? Para que as pessoas façam boas escolhas. E uma das coisas que a gente fala muito também é com relação você se permitir experimentar, né? Então, assim, a indústria hoje está numa briga ferrenha, Pri, que a gente não quer que o leite de soja, por exemplo, seja chamado leite de soja. Não é leite. Mas não tem falei teta. lá. Não soja tem... não tem teta. Não é leite. Então, essas coisas... É bebida vegetal. Desmistificar. O hambúrguer vegetal não é hambúrguer, sabe? Então, assim, é outro produto. A pessoa quer o benefício do hambúrguer, mas ela então eu não posso chamar, é um outro produto, né? E a gente sabe que todas essas amêndoas, essas oleaginosas que acabam virando leite, elas têm grandes fatores antinutricionais também associados a elas. Então, às vezes, cara, 1 litro de leite de amêndoa tá R$20 no mercado. É carinho. E assim, porque ninguém é 100% bonzinho e nem 100% ruinzinho. E os alimentos também são assim. E aí, às vezes, quando eu fico nessa briga de chamar queijo vegano de queijo, não é porque eu só quero puxar sardinha para os lácteos. Não é por isso. É porque eu não acho justo, a cobrança é diferente. Você sabe que hoje, se eu criar um laticínio hoje, se eu fundar um laticínio hoje, Pri, eu não posso produzir queijo parmesão. Eu não posso produzir gorgonzola, tá? Porque são queijos hoje protegidos por denominação de origem. Mas se eu fizer um queijo gorgonzola vegano, eu posso. A forma de fiscalizar é diferente. Ah, Carol, mas a matriz é diferente, os riscos de segurança são diferentes. Ok,
Mas e aí? Tipo, vai vender com o mesmo nome? Não, não é justo, sabe? Eu acho que nem com o consumidor. Nem comigo, que estou ali ralando na indústria, e nem com o consumidor. E aí as coisas têm que fazer sentido para mim. Eu vou assim, vou falar dos dois lados, né? Eu acho que concordo com você em relação a esse conceito de leite e de queijo, para mim não é bebida vegetal, mas em contrapartida, eu vejo para pessoas que são alérgicas mesmo, pessoas que têm sensibilidade mesmo, um grande É uma opção substituto. maravilhosa. É ótimo, assim, eu trato muita gente que tem sensibilidade mesmo, que tem alergia mesmo, né, assim, que passa, que ama, adora, se pudesse, que sonha com queijo, mas que não pode, né, Daí que a não, se empatia que tu trouxe, né? A empatia daí, né? O exatamente, meu e não pode. sobrinho foi alérgico Você até me os 5 contou. anos. Então assim, eu entendo, eu acho que graças a Deus que existe, Então você sabe? tem essa opção de pelo menos lembrar o que é, sabe? Então assim, o gostinho. E tem produtos muito bons. Eu sou uma pessoa assim que eu brinco com as minhas amigas que são nutri. Eu não achei ainda uma bebida vegetal que me substitua o leite. E aí eu experimento para poder orientar os pacientes, tá? Não é porque eu gosto, não, porque eu preciso, ou qualquer tipo de ideologia. Aham. É porque eu preciso experimentar, não dá para eu indicar sem experimentar. Já os queijos veganos, os subprodutos veganos similares, são bem honestos. E eu acho que a gente tem também, como a Josi falou, olhar para esse pessoal que quer e não pode, né? E ter opção, falar, ó, vocês. Agora, existe um movimento aí da sociedade de que também é modismo, mais um modismo, né? E aí talvez, Josi, seja, e aí eu penso isso nas minhas reflexões, que é uma questão de status. Eu vejo assim, ser sensível ao leite é moda, né? Eu acho que a indústria veio atender aí um movimento que tem de que as pessoas precisam mais. O quanto precisam, eu não sei, né? Eu não sei, acredito que sejam pouquíssimas as pessoas que realmente consultaram um nutricionista, um médico para saber se tem indicação de tirar leite. Acredito que não seja muita Eu gente. acho que a Mas maioria consultou no Instagram. eu também acho. Ou a blogueira do Instagram, né? Ou a musa fitness lá, sei lá. Mas eu acho que né? Esses produtos substituem com muito sabor. Eu acho que são bem honestos. Mas não é para todo mundo. Financeiramente não é para todo mundo. E você está entrando numa outra seara aí, que é importante, que é a questão do hábito alimentar, da cultura alimentar. Você, Carol, está no centro do Brasil, do leiteiro do Brasil. Sim. Né? A gente não pode, para mim, eu não entendo Minas Gerais sem leite. Você, Josi, aí em Chapecó, para mim Chapecó é frigorífico, tá? Na minha cabeça. A gente associa direto. É complicado você tirar essa cultura alimentar. Né? Eu dei aula de antropologia da alimentação, você está quebrando uma. Porque a questão é cultural mesmo. Como é que você vai virar? Como é que você vai falar para um mineiro deixar de comer queijo? É um negócio que não. Né? Até tira a nossa identidade cultural, a identidade do mineiro mesmo. Isso faz parte. Né? Mesma coisa São Paulo sem café. Sem um cafezinho. É complicado. A gente tá calor, tá tomando café. Tá frio, tá tomando café. Não sei o que, tá tomando café. Tá triste tomando café, tá feliz tomando café também. Então assim, eu Pra acho acalmar, que pra ficar nervoso, tá tudo. é uma questão que a gente tem que olhar. A gente tá. A globalização trouxe isso de ruim. A gente tá ficando todo mundo igual. Né? A gente tá perdendo nossa identidade cultural. Nossa cultura alimentar tá um pouco se dissipando assim. E a
gente tem que resgatar. Que horas Do que eu mesmo vejo jeito que a gente tem que... A hora que eu vejo muito esse negócio do modismo também, da questão do vegano e do vegetariano, principalmente do vegano, né? Semana passada eu fui comprar um shampoo, aí veio um moço muito bacana. Tipo assim, aí eu comprei um monte de coisa, inclusive, porque daí eu fiquei amiga, e aí, enfim. E aí, mas quase que eu não fico amiga dele, porque ele vira pra mim, porque esse aqui, esse shampoo, não sei o quê, e ele é vegano. Eu falei, a nossa amizade vai acabar aqui agora. Porque eu falei, por que o meu shampoo é vegano? Eu tô lá querendo saber se shampoo é vegano. O moço trabalha com leite. Ele falou, não, carnívoro, super carnívoro shampoo. Eu falei, agora eu vou continuar. Quem mais que tem que eu comprar? Então, assim, ele foi super assim. Brincalhão, mas tipo, você vai comprar qualquer coisa agora vegano. Porque eu acho que é um estilo de vida. E tá tudo bem. Se você quiser ter esse estilo de vida, mas eu não preciso ter. A questão toda é essa, é a uniformização das pessoas, né? Como eu falei para vocês, cada um é um, a gente responde diferente e a gente tem preferências também diferentes, né? Não dá para dizer assim, eu como de tudo, por exemplo. Eu sou onívora, não tenho problema nenhum com nada. Eu só não como fígado de boi. O resto, e assim, vísceras, essas coisas de... Não como mesmo, né? Não falar, não vou ser hipócrita aqui e falar, não, porque eu sei de tudo que tem de bom, mas eu não como. Mas enfim, e a gente tem que respeitar, né? Eu trato o vegano, eu tenho paciente vegano numa boa. Por quê? Por uma questão de opção, dos animaizinhos, né? De não comer gente viva, tal, gente, enfim. E tudo bem também, não tem problema. Eu acho que a questão não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, né? E sair discursando que É que a gente não é Playmobil, né? Não dá. Não dá para colocar, não dá para uniformizar. Eu acho complicado isso. E você pegar as verdades, não existem verdades absolutas, né? Uma vez eu li isso em algum lugar, eu tenho na minha vida. Não tem verdade absoluta. Nada. Então, tudo que é muito imposto, muita verdade, eu desconfio. E uma coisa que a gente comenta muito também, né, Josi, porque a ciência ela não para. Então, por exemplo, quando a gente vê assim, uma pesquisa mostra que o queijo é ótimo para a saúde. Aí vem uma outra pesquisa que mostra que o queijo praticamente mata mulheres de 38, 39 anos, não sei o quê. Aí vem uma outra que fala que criança pode. Não é que uma pesquisa é verdade, a outra é mentira. Não é que uma pesquisa é boa e a outra é ruim. Não é que não necessariamente uma é farsa e a outra porque essa foi encomendada. Não necessariamente é isso. Não. É porque são testes análises, testes em pessoas diferentes, em situação diferente, em cenário diferente. Gente, uma pesquisa, ela tem uma população. A gente estava participando de um webinar uns meses atrás, eu e a Josi, promovido pela Anvisa, sobre a nova rotulagem. E a gente ficou assim, chocado, com vergonha alheia, porque e é acesso público, qualquer um podia assistir. Teve gente que se deu ao trabalho de entrar para criticar. Tava a doutora Ana Escobar, tava um pessoal assim, falando, e eles, assim, apedrejando, escrevendo assim, você tá sendo pago pelas indústrias, você tem lá, porque... Eu falei, gente, mas é sério? Nós não era para tirar dúvida, para aprender, nós viemos aqui para poder levantar a bandeira. Não consegui entender assim, a motivação daquilo, sabe? E são os extremos. Hoje, na sua coluna, você falou lá sobre a questão da obesidade. E aí, tudo que você falou é muito verdade. Tem preconceito, chama atenção. A gente, tudo, né? A menina lá do casamento às cegas que o menino pediu em noivado quando disse ela, e tal. O programa é meio louco, mas enfim, né? Como que ele achou que isso aí... Mas assim, aí por outro lado, começou a aparecer nas redes sociais e um negócio que, tipo assim, ser gordo é lindo, eu vou continuar gorda porque não faz mal para a saúde. Não! A gente pode chegar no meio termo. A gente não precisa ser magra demais, porque também se você emagrece demais, as pessoas já falam, tô doente, tá horrorosa. Nem gorda demais. É
saúde, É o saúde. conceito de saúde, assim como o conceito de alimentação saudável, tá confuso para as pessoas, porque tem negócio demais, informação demais ali, né? É muita informação mesmo. E aí, Carol, as pessoas se confundem. E as pessoas. Sabe quando você entra num lugar que tem muita poluição visual, que te dá um cansaço, você sai, você nunca mais quer Gosto entrar? Eu de vejo isso, liquidação. eu vejo isso às vezes com alimentação saudável. Você entra, você vê tanta coisa. É um falando de um lado, falando. Você fala, quer saber? Não quero saber mais, eu vou comer o que eu quero. Porque é muita. Para digerir tudo isso, sabe? Você fala, gente, com quem que eu vou acreditar? É. Por isso, assim, eu sempre falo, busquem profissionais de referência, busquem profissionais que têm, né, formados em faculdades de renome, que tenham graduação, pós-graduação, que estudem, que Que se não vendam atualizem. fórmulas mágicas. Exatamente, não Ô, existe gente, se forma. for fácil, cai fora. Eu tenho Oh, mas 20. eu não gosto, eu tenho um ranço da Organização Mundial da Saúde que ela recomenda, né, 30 minutos de atividade física 4 vezes na semana, se eu não me engano, não sei quantos dias na semana é. E aí, o que eu fico pensando? De nada, isso também é saúde. A gente pode ter boas escolhas alimentares, a gente pode ter uma dieta equilibrada, mas se também a gente não tiver uma prática de um hobby, alguma coisa que também seja vinculada ao esporte, a gente também dificilmente a gente vai ter uma 100% de saúde e equilíbrio. Então, são vários tripés que formam, né, uma vida saudável, uma vida, e aí de novo, vida saudável, vida equilibrada. E por muito tempo, assim, a gente viveu jornadas muito longas de trabalho. E a gente achou que também ter jornadas muito longas de trabalho, a minha geração, a geração da Carol, a sua geração, ela foi moldada para trabalhar. Não, ela não foi moldada para acumular, né? A gente brinca, né, que a nossa geração foi uma geração que foi feita para ter casa, para ter carro, que o pai e a mãe disseram que tinha que ter, que isso era sinônimo de qualidade de vida. Sucesso, E agora a gente vê uma geração que os pais, por exemplo, vamos dar o exemplo das suas filhas, a pirâmide Maslow delas está resolvida, né? Então, elas vão procurar estratégias para ter prazer e bem-estar. E aí elas vão ser mais seletas, elas vão ser mais ecléticas no que elas consomem. Então a gente está tendo uma geração que a gente tem um pouco de conflito de pensamento, porque o que a gente entendia como certo, que talvez foi o caminho que nós percorremos, e isso tem muito a ver também com a nossa alimentação, com o que a gente entendia que era bom, hoje não é mais bom, não é tão... E aí ter essa geração nova dizendo que talvez não precisa comer carne, isso acaba afetando o nosso julgamento no que a gente acredita, e isso acaba impactando, eu não vou dizer que não. Quando alguém me diz, eu sou vegana, eu digo, ai Deus, né? Mas por quê? Porque eu fui criado num ambiente que era normal. A questão cultural que você falou, né, Pri? Quer ver outra coisa, meninas, que influi muito na própria obesidade, na própria qualidade de vida? É o sono, qualidade de sono. As pessoas têm muito, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei aí em Minas, em Santa Catarina, como é que é no estado de vocês, mas acredito que não seja muito diferente. Eu moro aqui na capital. As pessoas têm muito problema com sono. E é provado e comprovado cientificamente que o indivíduo que não dorme, ele tem um consumo maior de alimentos durante o dia. Porque ele está tão cansado, ele não entra naquela fase do sono, né, no REM, que você tem o sono do descanso. No dia seguinte, você está tão cansado, e aí as pesquisas comprovam que os indivíduos consomem até 500 calorias a mais do que indivíduos que dormem melhor. Porque não tem uma percepção de saciedade muito boa, porque estão cansados durante o servir, o montar o prato. Então, isso impacta diretamente a qualidade de vida. Fora, assim, secreção de N hormônios, né? Insulina, melatonina, cortisol, o hormônio do estresse que tem. Então, isso
acaba impactando no ciclo circadiano. Então, assim, tem estudos, né? A crononutrição fala isso. A questão de você ter um sono reparador para que você tenha saúde ao longo da vida. Gerenciamento de estresse, por exemplo. Aí vem a atividade física também em relação a isso. Não só para você movimentar, né, músculo, sistema cardiorrespiratório, mas principalmente gerenciamento de estresse. O estresse dificulta muito, né? O estresse é um fator de risco para várias doenças. Então, assim, você também só ficar na alimentação e atividade física é uma visão muito simplista de saúde. Você tem sono, gerenciamento de estresse, comportamento preventivo. As pessoas não vão ao médico, né? Principalmente homem, a gente, mulher, pela própria nossa educação, tal, a gente vai ao ginecologista, né? Tem esse hábito desde nova de procurar o ginecologista, né? Ter pelo menos uma consulta aí anual. Os homens não vão. E isso talvez isso é um das hipóteses bem estudadas. A questão do homem viver menos que a mulher é em relação ao comportamento preventivo. Eles não vão ao médico, não fazem exames, logo não percebem a doença no seu início e, consequentemente, têm uma expectativa de vida menor. Então, tudo tem lógica? Tem. A gente tem que procurar, tem que fazer, né? A gente tem um sistema de saúde universal e gratuito, muito bom. A gente reclama muito do SUS. Eu sou uma defensora muito grande do SUS, mas demora. Tudo bem, eu tenho plano de saúde particular e demora também, né? Tem que ir lá, tem que ir na fila, tem que esperar, mas procura um médico, procura fazer seus exames rotineiramente. Quanto mais tempo falar que demora, mais tempo vai demorar, entendeu? Exatamente. Então, para de falar que demora, vai lá e faz que vai chegar mais rápido. Eu acho que tem tudo chega, isso, né? A questão de social, a gente está se perdendo. Hoje a gente está conversando aqui, né? Mesmo virtualmente, tô adorando, tô super feliz, tô secretando um monte de hormônio legal, tô nervosa, então é adrenalina, tal. Isso é muito bom, né? Mas as redes sociais, o computador, o celular, deixou a gente cada vez mais introspectivo. A gente passou por um período de pandemia onde as nossas relações humanas foram muito prejudicadas, né? A gente teve uma questão aí mesmo de doença, de perder gente, de desespero. Então, essa introspecção, essa falta de contato com os nossos pares também tem um prejuízo na saúde. Então a gente tem que ter o bem-estar, né? Físico, mental e social. A gente às vezes fica só no físico, né? E o mental e o social, a gente esquece. O conceito de saúde ele é muito mais amplo do que muito mais amplo do que só alimentação e atividade física. E eu sempre falo isso nas consultas, né? Então, assim, eu vejo, tem muitos pacientes, meninas, que tomam antidepressivo. Mas muito, vocês não fazem ideia como isso é complicado. E o complicado para mim não é tomar medicamento, o complicado é ter depressão. Então, assim, a gente vê uma geração... Que bom que existe a indústria farmacêutica, exatamente. Né? Então, assim, Josi, que você falou da nossa geração ser criada para ter, para acumular, eu acho que a gente está vendo a consequência nisso, né? A cabecinha não tá legal. É muita pressão. E é uma loucura, né, Pri? Porque eu até abril de 2022, eu trabalhava CLT, eu estava dentro de uma indústria, e eu comecei dava consultoria dentro do que podia, tipo, de meia-noite às 6, né, da manhã, e fazia live já, agilizava as redes sociais, e não fazia nada, eu não gosto de atividade física. Eu namoro um personal, mas eu não gosto de atividade física. E aí eu não fazia nada, super sedentário. E aí eu falei, aí a gente faz promessas. Não, agora eu vou sair do CLT,
vou ficar só na minha consultoria, eu vou ser dona de todo o meu tempo. Eu vou ter 24 horas por dia pra mim, eu vou fazer do meu jeito. E eu Só que não. comecei aí agora em novembro, porque eu tava com dor no joelho, o fisioterapeuta, o ortopedista me receitou fisioterapia, eu acabei indo parar no Pilates e eu tô gostando. Então, eu adoro, minha fisioterapeuta é uma fofa, eu realmente não quero parar nunca mais. Que bom. E assim, mas demorou para eu me achar em alguma coisa, sabe? E como que isso você realmente precisa gostar, você precisa fazer alguma coisa, mas não por imposição. Não porque o namorado é personal, não porque tá escrito em 200... Você acha que eu não sabia? Claro que eu sabia. Eu não sou boba, eu sou espertinha. Todo Sabe? mundo Só sabe, que Carol. e aí a questão da cultura também. Quando eu falei, você é dona do meu horário. Na minha cabeça, eu tinha que fazer atividade física ou muito cedo ou muito tarde. Porque de 8 às 18 é o horário de trabalhar. Uhum. E hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho horário fixo. Porque como eu viajo, eu não tenho uma turma. Eu vou encaixando. Então tem dia que é 10 da manhã, eu vou pro Pilates. Tem dia que é 11 horas. Tem dia que é 2 da tarde. E aí, nos primeiros dias, eu tinha vergonha. Tipo assim, alguém às vezes me ligava. Vou fazer tal coisa 2 horas. Então, eu não posso 2 horas. E eu não falava por que que eu não podia. Porque eu achava feio eu estar parando. Olha que... E é cultural, é uma loucura. Mas é isso que a Josi falou, a cultura é a nossa geração. Que você tem que produzir, doideira. tem que... Aí, tipo assim, são 8h35. Quando a gente acabar o nosso bate-papo, a Josi e eu, a gente vai trabalhar. Entendeu? Bora fazer mais tabela nutricional. Mas deixa que eu tava funcionando pra você. E aí você para e pensa que por que disso eu não. É muito doido, né? É a questão cultural mesmo. Mas assim, eu confesso que eu sinto falta da época que as pessoas acreditavam no plástico na barriga, porque esse monte de informação tá mais difícil, tá? É o que eu te falei, eu acho que teve um Essa upgrade evolução. infelizmente, assim, eu acho que ser nutricionista não é para os fracos. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma Pode. dúvida minha mesmo. Olha só, porque tem uma bem famosinha e eu gosto de umas coisas que ela fala, não da área de nutrição, de umas outras coisas. Até que ela fala. E ela fala assim que não tem essa de que você tem que tomar um café da manhã, você tem que comer a hora que você tem fome. É assim mesmo? Então, Isso assim, se eu tô sou chateada formada hoje. há 26 anos. Ah, Formei em 91. Não vou ficar falando, melhor ficar quieto. Não, 26. conta que é pro povo falar assim, você tá bem? Olha, eu adoro que o povo fala que tá bem. Você faz uma dieta equilibrada, olha aí, né? E aí, na minha época, a gente aprendia que tinha que comer de 3 em 3 horas. Eu prescrevia 6 refeições por dia. Café da manhã, colação, né? Almoço, café da tarde, jantar e ceia. Hoje a nutrição já mudou um pouco, porque a gente começou a estudar nutrição comportamental, o mindful eating, que é você comer consciente, né? Você tendo consciência do que quer comer. E o mindful eating engloba a questão do comer com fome. Porque as pessoas, Carol, veja bem, você não pode comer por horário. Você não pode, porque senão você perde a questão da saciedade. Porque você tem que comer, eu tenho que comer aquilo ali que a Nutri falou. E aí a saciedade, você se perde a sensação de saciedade. E aí hoje a gente dá uma... Primeiro eu pergunto ao paciente, o que você costuma comer de manhã? Eu não como de manhã. Tá tudo bem. Você se sente bem? Me sinto. Tá bom. Qual que é a tua próxima refeição? Aí o que eu vejo só? Se ele não abusa na refeição seguinte. Que às vezes ele não come por tempo, ele não come porque tá correndo, ele come porque quer dormir 5 minutos a mais. E ele chega ao almoço, ele come o pé da cadeira. Eu falo, não, então é melhor você comer uma coisinha antes para você conseguir escolher o que vai comer no almoço. Agora, não tem mais essa de comer 6 vezes por dia. Você come quando tem fome. É que culturalmente a gente tem, né, o acordar, o de jejum, o almoço e o jantar.
Mas eu não coloco muita caixinha, não. Por exemplo, de manhã você tem que comer, tomar café com leite, pão e manteiga. Depende. Aqui em São Paulo, sim, mas no Nordeste o povo come cuscuz com carne seca. Uhum. E quem disse que é errado comer cuscuz com carne seca de manhã? O americano come ovos com E salsicha. bacon, E quem disse que é errado? E bacon, né? Uhum. Então, o que a gente faz é sempre ver a preferência do paciente, gosta de comer, o que ele é habituado a comer, e o horário que a gente tem. Para também ele não ficar com muita fome. Então, a gente sabe, né, que fisiologicamente a digestão acontece umas 2 horas, que vai ter glicose ali disponível. Então, a gente dá um espaço de 4 em 4 horas. Mas se ele não tiver fome, é sinal que ele está bem nutrido. Se não tiver nenhuma patologia associada, né, nenhuma doença associada, né, até por uma questão de inapetência, tá, precisa ver o que está acontecendo. Mas não tem essa, não. Só tem que comer quando tem fome mesmo. Então tá. Essa agora essa vou usar o juízo agora. E água? É 2 litros mesmo? Depende do Não sal, com caixinha também. do seu peso. Geralmente é 30 ml por quilo de peso, de 30 a 40. Vai depender, Carol, do quê? Da temperatura. No calor agora a gente transpira muito mais. O que eu costumo falar para o paciente? Vê a cor do seu xixi durante o dia. Esse é o melhor indicativo que você tem da tua ingestão de água. Excluindo o primeiro xixi do dia, que normalmente vem, né, de um período de jejum, de sono, a primeira urina é sempre mais concentrada, né, com geralmente um amarelo, um amarelo mais escuro e tal. Ao longo do dia, ela precisa estar amarelo clarinho. Não pode estar branca, porque é sinal que a sua ingestão de água está muito alta, você pode estar diluindo aí e fazendo excreção excessiva de sais minerais importantes, de eletrólitos importantes, mas durante o dia, um amarelo claro. Gente, a minha sobrinha é muito inteligente, né? Ela tem 4 anos. Um dia ela falou pra minha mãe assim: vovó, olha só, tá ótimo, meu xixi tá bem clarinho. Do nada ela falou isso pra minha mãe. Viu? É Olha, isso mesmo, ela tá certíssima. Certíssima. a dela é muito fofa. Então, assim, depende do nível da atividade física, depende da temperatura, depende do teu peso, um monte de coisa. Então, eu costumo dizer, olha, faz a conta, 30 ml por quilo de peso, né? Então, assim, uma mulher de 60 quilos, vem 1,8 litro. O ideal seria água mesmo, água, mas tem paciente que não gosta, eu falei, então põe água com limão, chá, né? Vamos colocar água aí no meio, não tem problema. Ah, não gosto de água. Minha mãe não toma água, não gosta de água. Eu tenho uma amiga que só toma água com gás. Ela não consegue tomar água, Fabiana. Carol, não vou ser hipócrita de falar para paciente não. Só tomo água com gás ou não tomo água. Falei, então toma água com gás. Ué. Nossa, a Fabi, ela tem ânsia de vômito, sabia? Se ela tomar água como um morro de dó. Tem paciente que, assim, é uma questão de hábito também, mas é difícil. Tem gente que tem náusea mesmo, passa mal, acha que vai afogar, sei lá o que acontece, algum trauma aí que a gente não sabe. Mas aí eu faço a opção, ó, água aromatizada, ensino a colocar fatia de limão, morango, folha de hortelã, alecrim. Mas você ensinou manjericão? Manjericão, coloca o que for aí. É uma maneira de você saborizar essa água e fazer com que dê alternativas para o paciente beber. Josi, você não tem consulta para fazer? Porque eu já cheguei na parte das consultas. Eu avisei para a Pri antes que eu ia mas eu até só, acho que para finalizar e para a gente, assim, ó, eu iria longe aqui na nossa conversa. Acho que o Instagram tá começando a cortar, porque tá falhando para mim vocês. Pri, assim, ó,
toda essa estratégia de alteração na legislação da rotulagem nutricional, ela veio para melhorar a legibilidade. Ô, palavra difícil essa, né? Para que as pessoas tenham mais facilidade e compreensão na hora de escolher os seus produtos. E um bônus dessa legislação é a rotulagem nutricional frontal, onde a gente vai ter a lupa lá para o sódio, para açúcares adicionados e para gordura trans. Saturado. Na sua opinião, perdão, é que hoje estava falando da trans. A gente está estudando a trans hoje. E eu queria saber de ti, Pri, para fechar, você como nutricionista, e um paciente teu vai chegar e dizer, doutora, eu via que aquele produto tem a lupa, eu posso consumir? Qual é o seu posicionamento? Pode, com parcimônia. Né? Então, tudo que tiver a lupa é sinal que ele tem além das recomendações, né? Que ele é tem uma alta concentração ali. Porque a gente tem que ser, Josi, bem honesta com nós mesmos e com os nossos pacientes. Entre um produto que não tem a lupa e um produto que tem, qual você vai optar? O que não tem. Mas eu vou te contar um negócio que você vai ficar chateada agora. O qual Sabe o que acontece? mais gostoso. Não é isso. Ô, Pri, a gente está comendo essa legislação, sabe? Pode continuar a mandar olhando, mandar eles continuarem olhando a tabela nutricional, porque tem algumas exceções da legislação que desobrigam alguns produtos a terem a lupa. Então, eu vou te dar um exemplo na nossa área. Um queijo de coalho, ele vai ter a lupa. E um queijo, por causa do sódio. E um queijo, sei lá, um queijo prato, talvez vai ter o mesmo tanto de sódio e não vai ter a lupa. Porque no regulamento técnico do queijo prato, o sódio é um ingrediente obrigatório e no queijo coalho não é. Entendi. A manteiga, ela vai ter a lupa para gordura saturada. Gordura saturada. Gordura saturada. Não existe manteiga sem. Sabe aqueles cremes de ricota? Aquilo ali não é queijo. A classificação daquilo não é queijo. Aquilo é um produto fundido, sabe? Então não é queijo. E ele é light, ele tem baixa gordura. Ele vai ter para gordura saturada. Ele tem menos do que o queijo Minas e ele vai ter para gordura saturada. Olha que doido. A questão toda é essa também, mas talvez mais uma evolução que a legislação precisa ter. Porque isso também me dificulta como profissional. Demais do que ajuda, né? Então vamos continuar de tabela nutricional. E que a Ju me perguntou da lupa da rotulagem frontal. Né? Porque é o que todo mundo vai fazer, e aí eu acho que é essa informação que a gente realmente precisa levar para as pessoas. Eu acho que assim, tem uma falha, então, gigantesca. É lógico, também a legislação é um organismo vivo que vai mudando, vai se modificando, né? Dinâmico que você precisa. Ela deu o primeiro passo, né? Isso, que você vai apontando, até vocês são mais técnicas nisso do que eu. Sinceramente, eu não sabia desses meandros aí da legislação. Como a Josi me perguntou da questão da legislação frontal, eu acho que num primeiro momento são exceções essa, né, Josi, que você... Carol. Todo mundo vai tomar essa decisão. Só que... E eu não te julgo, viu? Porque eu também, entre ter uma lupa e outro, eu também iria pegar, né? Eu tenho um produto similar. Um vai ter a lupa e outro não vai ter, qual que eu vou pegar? Exatamente. Agora, assim, dos vilões, eu tenho mestrado em colesterol, tá? Então, colesterol para mim sempre foi a questão da gordura saturada, por mais que tenha um monte de artigo defendendo que vamos cozinhar com banha de porco, para mim não cola, tá? A doença, gordura saturada vai aumentar colesterol e vai predispor a doença cardiovascular, ponto. Não tem quem me convença do contrário. Estudei, reestudei e estudo até hoje. Então, assim, talvez para mim, dos que assuste mais é a questão da alta em gordura saturada.
tá? Eu acho que o colesterol é uma doença silenciosa, né? É uma doença que é complicado, você tem todo um fator genético também muito importante. Então, assim, ela também é uma doença multifatorial, não é só alimentação, a gente consegue diminuir com a atividade física, mas tem um outro grupo. Tem a gordura do coco, que todo mundo endeusa o coco, e a gordura do coco é a gordura saturada, que aumenta o colesterol. Então, acho que talvez, para a gente tentar esclarecer, ou que seja mais perigoso, talvez seja a gordura saturada, no meu ponto de vista. Bacana. Legal. Bem legal. Mas é isso, porque o Instagram já tá podando a gente aqui, né? Pri, muito obrigada. Muito obrigada. Assim, o convite. Nossa, foi assim, uma gratíssima surpresa. Foi pra gente uma honra e um privilégio. A gente está encantadíssimo com a sua disponibilidade, com a sua generosidade. Você é uma pessoa altamente qualificada, de uma sensatez nas palavras. Obrigada. Doze e eu, a gente trabalha junto e a gente não concorda em tudo. E eu acho que você também com a gente ali, eu acho que isso engrandece, né, Josi? Faz a gente pensar diferente. Respeito, né? Eu acho que a gente respeita a diversidade de opinião. Claro. Ninguém vai entrar na cabeça de ninguém mudar, mas é entender o ponto de vista que te faz pensar desse jeito e tá tudo bem, né? E olhar isso mesmo para ele, porque de repente você pode aprender alguma coisa olhando. De repente não, a gente vai aprender alguma coisa olhando para um lugar diferente de onde a gente tem olhado. Muito legal mesmo. E vamos lá, vamos conversar mais. A gente vai te chamar outras vezes. E quando eu for em São Paulo, eu vou te chamar para tomar um café. Tá bom, vai ser um prazer. Quando vir a Chapecó, vai tomar sorvete de ovelha. Vou experimentar o sorvete de ovelha. Eu agradeço demais o convite de vocês. Não conhecia a Josi, foi um prazer. E eu estou disponível. Quando vocês quiserem, eu adoro falar, falo até demais, assim, ainda brinquei com a Carol. Falei, gente, vai ser uma conversa de comadre. Mas quando quiser, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, pessoal. Quem ainda não segue a Pri, Nutrição com Gosto, tem muita coisa legal. E é toda semana que você publica no Globo, né? De 15 em 15. De 15 em 15. E assim, os artigos, eles são muito objetivos. Eu acho que todo mundo ganha muito em ler. O de hoje está muito bacana. Tem tudo. Eu tô até doida para mostrar para o Antônio, que tem muito a ver com uma conversa que a gente estava tendo a respeito de obesidade esses dias. Bem legal mesmo, tá? Pri, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui, tá? Josi, beijo. A gente se fala daqui a pouco. Obrigada. Tchau, Pri, valeu. Beijão. Obrigada. Beijo.